Alô, meu querido irmão, minha querida irmã, Dom Sebastião com alegria está chegando mais uma vez até você para levar sempre uma palavra de esperança, de conforto a tantas pessoas que nos escutam através do programa A Voz do Pastor. Hoje, nesse sábado que nós celebramos o Carnaval, estamos vivendo um ano diferente. De um lado, não podemos, de maneira nenhuma, abusar, porque nós sabemos que o perigo é real. Em tantos lugares, os hospitais estão lotados de pessoas doentes e nós temos que prevenir. Não é questão de multiplicar cada vez mais leitos de UTI. Nós temos é que evitar que as pessoas adoeçam. Um leito de UTI é realmente muito caro e o atendimento é muito importante e não é possível ter UTIs em todas as cidades, porque temos que ser realistas. Para termos UTIs é necessário toda uma estrutura, mas nós temos que fazer de tudo para que as pessoas não adoeçam. E isso é importante nesse tempo do Carnaval, fazer todo aquilo que é exigido pela autoridade sanitária, a fim de que as pessoas possam estar sadias, nós todos estejamos sadios. Vamos agora ouvir o Evangelho de hoje, que é Marcos 8, 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos mostra uma situação muito preocupante, muito desafiadora. Jesus estava com uma multidão ao seu redor. E essa multidão era muita gente que fazia 3 dias que estava com Jesus e num lugar deserto, sem nenhuma infraestrutura. E agora, então, Jesus se coloca no lugar dessa multidão. Se mandar o povo embora, muitos irão morrer
irão desmaiar de fome, diz o Evangelho. Vieram de longe e até chegar em casa não terão forças, essas pessoas, para chegar em casa. E agora, o que fazer? Recursos econômicos não os possui. Os apóstolos disseram: como vamos saciar esse povo aqui no deserto? Estamos vivendo hoje uma situação muito séria no nosso país. Essa pandemia, ela, conforme os estudiosos, ela provocou ainda mais uma concentração de riqueza. Os ricos, mais ricos, eles perderam menos durante a pandemia do que os mais pobres. Muitos perderam tudo, os pobres. A situação é preocupante. E qual será a solução? A solução, Jesus pergunta: quantos pães tendes? E ele vai repensar e ele vai tomar uma decisão a partir daquilo que existe para poder distribuir a todos. O Brasil não está quebrado. O Brasil tem recursos suficientes para poder ajudar principalmente aos mais pobres a saírem dessa crise tão difícil. O que precisa é o governo tomar as medidas necessárias visando assegurar à população mais pobre o que é necessário, o que é de direito, o que é possível. É preciso que as lideranças políticas, em todos os níveis, com suas assessorias, descubram como agir nessa situação difícil que a gente não sabe até quando vai terminar. A vacina está bastante lenta para atender a necessidade da população. E os casos continuam surgindo, mas nós temos a vida, muitas coisas, muitas possibilidades de superar. Nós temos, acima de tudo, a honestidade do nosso povo. Eu fiquei muito edificado quando, outro dia, eu estava na porta da rádio educativa em Coroatá. Estava sozinho quando chegou um homem muito pobre, com as mãos calejadas, de bermuda, chegou sozinho na moto e se aproximou de mim. No início eu fiquei com medo, o que esse homem está querendo? E ele disse: eu gostaria que alguém da rádio me atendesse, porque acabei de encontrar uma bolsa com documentos e dinheiro de uma pessoa e eu quero que seja devolvida. Veja, este homem pobre, humilde, numa situação de carência, mas ele tinha a dignidade de devolver a bolsa para o dono, porque aquele dinheiro que ele achou na bolsa não lhe pertence. Esse é o tesouro do povo brasileiro. Se os brasileiros buscarem juntos a solução, se empenharmos todos para que tenhamos uma vida digna, com certeza nós vamos vencer essa situação que estamos passando. As cestas básicas, elas são importantes. Os auxílios emergenciais diminuem o sofrimento,
mas o que precisa mesmo é repensar uma sociedade onde os bens sejam partilhados, principalmente daqueles que têm mais e que ganham à custa dos mais pobres. Que Deus abençoe a você e sua família e lhe proteja bem nesse tempo do carnaval. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.